Alô? Alô? Oi, tudo bem? Você é trans, amigo? Ah, obrigado por me contar. Tudo bem? Essa semana eu vou falar sobre como eu descobri que eu era trans. Antes de gravar esse vídeo eu tava aqui pensando e eu não sei dizer exatamente como assim eu descobri, porque olhando pra trás hoje eu vejo como eu sempre soube no fundo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sabia, é meio bizarro assim. Desde criança eu nunca me senti encaixado nos padrões, assim, tipo, eu sempre gostava das brincadeiras de menino, eu sempre gostava de fazer as coisas que o meu irmão tava fazendo, e tipo, isso quando eu era criança era uma coisa normal, assim, era mais uma criança, né? E aí o problema começou a aparecer quando chegou mais ou menos na adolescência. Porque aí eu vi exatamente que eu era muito diferente, assim, das outras meninas. E é muito bizarro, porque até mesmo quando eu penso nisso, quando tô reunido com outras meninas, eu nunca consegui pensar nós, né? Nós meninas. Eu sempre pensava eu e elas. Enfim, e aí na minha adolescência eu consegui viver um pouco do que era esperado do padrão, assim, eu tentei me encaixar o máximo que eu consegui, até um momento que, ficou insustentável, assim, pra mim. E aí, graças a Deus, eu acabei a escola e mudei, nasci em Belo Horizonte, e mudei pra São Paulo pra fazer faculdade. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu conheci várias pessoas gays, lésbicas, bis e tal. E aí naquele momento eu achei que aquela era a minha resposta, assim, eu achei que eu era diferente nesse ponto, sabe? E falei, pronto, aí tá a resposta, eu sou lésbica. E aí eu comecei a viver a minha sexualidade e tal. E comecei a me desprender dos padrões, assim, que eu vivia muito em Belo Horizonte. Comecei a me vestir mais do jeito que eu queria, comecei a usar as coisas que eu queria, comecei a ir nos lugares que eu gostava e comecei a viver a minha sexualidade. Por um bom tempo eu achava que era isso, sabe? Que pronto, eu tinha me encontrado. Só que tinham coisas que ainda não batiam certo. Tipo, eu nunca me identifiquei com as lésbicas masculinas, assim, por mais masculina que eu fosse na época, eu não conseguia me identificar, eu não conseguia me enquadrar naquele cenário, assim. Tipo, eu sempre olhava e falava, tá, elas são mulheres masculinas, eu não sou assim, sabe? Não é esse o meu jeito. Mas eu não sabia muito bem a resposta ainda nessa altura. Na verdade, sei lá, eu meio que inconscientemente sabia, mas eu tinha medo de encarar a realidade, assim. Passou muito tempo, eu comecei a viver a minha sexualidade com 17 anos e passou bastante tempo. Aí eu vim morar em Lisboa para estudar e eu vim com a minha namorada. E, enfim, a gente conversava muito sobre vários assuntos, inclusive ela estuda muito sobre gênero, feminismo e tal. E a gente discutia muito sobre isso, sobre gênero e tal, sobre o papel dos gêneros. E aí um dia calhou da gente começar a discutir sobre pessoas trans. E aí ela me fez uma pergunta que eu lembro que nunca mais saiu da minha cabeça, que foi: se eu tivesse nascido numa família mais liberal, se eu teria optado por fazer a transição. E aí aquela pergunta me martelou, assim. E aí eu fiquei pensando, falei, não sei. Mentira! Você disse sim. Não, e aí depois eu falei, acho que sim. E aí, beleza, isso ficou na minha cabeça e tal, e foi a primeira vez que eu verbalizei isso, assim. Tipo, eu já tinha pensado, eu já tinha pesquisado sobre pessoas trans várias vezes, sobre cirurgias, tipo, era o meu pequeno segredo, assim, que eu deixava guardado, sabe? Enfim, eu mentia pra mim mesmo, eu falava, não, é só curiosidade, não sei o que e tal. E aí ela me fez essa pergunta e eu me senti na parede, assim. E aí, beleza, passou, eu comecei a falar com os meus amigos sobre isso, tipo, se eu tivesse nascido em um ambiente mais favorável e tal, talvez eu teria feito transição, mas eu aprendi a gostar de mim como eu sou e não sei o que e tal. E passou e pronto, é isso, tipo, eu tô feliz assim.
Aí no carnaval desse ano, um pouco antes do carnaval, a gente foi pro Brasil. E aí no Brasil eu convivi bastante mais com uma amiga nossa que é trans. Tipo, a gente começou a discutir mais sobre assuntos, sobre a pauta, assim, sobre ativismo trans, sobre quais são os problemas e não sei o que e tal. Enfim, eu comecei a pensar muito mais sobre esse assunto, sabe? E eu lembro que pra mim, um momento muito decisivo foi quando ia rolar a passeata do orgulho trans. Aí a gente foi, e foi muito bizarro, porque assim, eu cheguei lá, na minha cabeça eu pensei, não, a gente tá aqui pela nossa amiga, a gente tem que lutar por um mundo melhor, por mais respeito pra ela e tal, e pras outras pessoas trans. Só que quando chegou lá, eu me vi naquela situação. Tipo, aquilo era eu, sabe? Eu olhava em volta, eu olhava pra Carol e falava, meu, olha essas pessoas, tipo, olha esses meninos, tipo, sou eu, sabe? Sou eu que tô aqui. E eu fiquei muito emocionado, muito mesmo. E aí, beleza, aí eu voltei pra Portugal, não sei o que, fiquei com aquilo na cabeça. Voltei como resolução, falei, meu, não dá mais pra esconder da minha família. Beleza, escrevi uma carta e guardei no meu computador. Aí deixei essa carta lá guardada, não sei o que, eu falei, não, quando eu tiver coragem eu vou mandar essa carta. Passou o tempo, não tive coragem de mandar. Aí não sei porquê, eu e a Carol, a gente estava vendo uns vídeos no YouTube de uns caras trans. E aí eu lembro que no vídeo eu comecei a ver a transição dele e falei, meu, eu quero isso. Tipo, isso é o que eu sempre sonhei. O que ele fala, o que ele diz aqui, o que ele passou, tipo, sou eu, sabe? E aí naqueles 5 minutos eu falei, meu, se eu não mandar um e-mail agora pra minha família, eu não vou mandar nunca mais. Aí eu abri o meu computador, peguei o e-mail que eu tinha escrito, fui lá, editei, falei, olha, eu acho que eu sou trans, eu nunca me enquadrei no papel de gênero feminino, então eu não sei o que isso quer dizer ainda, mas eu preciso contar isso pra vocês antes de qualquer coisa. Depois disso, eu fiquei aterrorizado. Fui numa associação aqui em Portugal e pedi, porque eles tinham um aconselhamento psicológico e tal, e pedi pra conversar com alguém. E aí eu fui lá, conversei e tal, e foi muito engraçado, porque na consulta eu ficava meio que negando pra mim mesmo, tipo, não é possível que eu sou, porque todo mundo que é trans descobre super novo e não sei o que, e eu nunca tive toda essa certeza. Mas aí ao mesmo tempo eu falava umas coisas que, meu, me deixavam muito claro que eu era trans desde criança, assim, coisas que aconteceram na minha infância, não sei o que. E aí eu só lembro que eu falei, e no final a psicóloga chegou pra mim e falou assim, você escutou tudo que você falou agora? Aí eu falei, escutei, por quê? Ela falou, e como que você não sabia desde que você era criança? Você tá falando aí tudo, sabe? Depois disso, foi bastante difícil, assim, pra minha família. Mas, meu, eu recebi todo o apoio deles, assim, mesmo tendo dificuldade pra entender, pra perceber o que era e não sei o que. Eu tive todo o apoio deles. E depois disso, eu fui procurar ajuda de psicólogos, de psiquiatras, de uma associação que é especializada em pessoas trans aqui em Portugal. E cada vez mais eu fui fazendo as pazes comigo mesmo para buscar o meu caminho. Foi mais ou menos isso. Tchau. Até a próxima.